Meu nome é Fernando, eu tenho 20 anos, eu estudo Ciências Sociais na UF. Eu estou indo para o segundo período, mas antes eu fiz um período de Antropologia. Sempre fui meio esquisita. Tipo, de memória, assim, quando a gente é pequenininho, a gente não lembra de muita coisa, mas a gente tem o que a nossa mãe fala, né? Quem criou a gente fala. A minha mãe sempre disse que... Eu lembro de uma boneca que eu tive, que foi a Pepita. Eu gostava dela porque eu gostava de medicina e eu ficava dando injeção nela. E porque ela fazia xixi. Mas eu gostava mais de Max Steel, esses estereótipos de gente trans e etc. Mas eu sempre adorei muito mais animais do que qualquer coisa, qualquer boneca, essas coisas. Então, eu passei mais tempo com o meu bulldog chamado Pepino do que com a Pepita. Então, eu levava ele no carrinho de bebê, não ela, essas coisas. Aí, o que eu me lembro de escola é que quando eu era menor, eu era de uma escola religiosa, não era religiosa estrita, essas coisas, mas tinha que rezar o Pai Nosso, essas paradas. E aí a gente tinha que os meninos faziam os dois, meninas faziam dança. Eu não gostava, tipo, eu gosto de dança, mas eu não gosto de balé, e tinha que fazer balé. E, mas eu nunca fui uma criança muito de reclamar das coisas. Então eu tentava sair das coisas de outra forma. Tipo, uma vez eu fiz xixi no meio da sala para ter que sair da sala e não ter que ficar lá. E são coisas que eu nem sei se minha mãe chegou a notar, essas coisas. E não sei nem se eu notava na época. Mas aí eu fui crescendo, aí eu mudei de escola no segundo ano do fundamental. E aí eu fui para uma outra escola. No começo eu gostava bastante dessa escola, porque eu notava que, tipo, tinham coisas que eu não tinha aprendido, que eu ia aprender lá e que eu gosto muito de aprender. E fui e nunca fui uma pessoa muito rodeada de amigos, assim, fui muito quieto. Mas tem alguns pontos da minha vida, alguns pontos de alguns anos específicos que eu tinha uma concentração de amigos, um grupo de amigos, mas nunca foi fixo. A gente ou se separava ou brigava. Geralmente as pessoas, a gente só segue caminhos diferentes. Então, a minha família é muito intelectualizada, então você se preocupou muito com esse lado de todas as pessoas da família. Hoje em dia eu posso dizer que é uma família abastada, que não falta coisas. E isso sim é um privilégio, mas não só o privilégio de classe e de estrutura educacional. Eu tenho o privilégio de ser apoiado pela família, porque quando eu... Nunca é tipo, maravilhoso, você é trans, tudo de bom, mas eu me assumi, todo mundo ficou meio tipo, e agora, o que a gente faz? Aí, aos poucos, começaram a me chamar... Tipo, no começo, ninguém me chamava de nada, nem pelo nome de registro, nem pelo nome social. Ficava aquele climão. Na hora do parabéns era... Mas... Aí, a família começou a me chamar de Fefe, porque é mais fácil do que falar Fernando de uma vez. Aí era Fefe, até agora eu sou Fefe, mas já começaram a me chamar mais Fernando. E a grande questão era, tipo, e a minha avó? A avó vai ter um treco se ela souber disso. Aí, etc. Aí, você não vai tomar hormônio pra ficar com barba pra assustar sua avó, essas coisas. E acabou que uma hora minha avó soube, ela me chama de Fernando, ela perguntou até se queria que tirasse minhas fotos antigas da casa dela. Eu falei, não, porque eu gosto de foto antiga. Me respeita muito, me trata no masculino. E é uma das pessoas, assim, que eu me sinto mais confortável perto da família. Minha família me apoia muito. Minha mãe entrou pro grupo Mães pela Diversidade. Ela é uma daquelas mães e tal, está sempre lá. Ela não é muito... eu sou que nem ela nisso, a gente não é muito de estar sempre em grupo, mandando mensagem, essas coisas. Mas a gente está lá. Meu relacionamento atual,
A gente tá naquela fase complicada de relacionamento, que a gente não sabe muito bem mais o que a gente é. Mas quem me apresentou ela é uma travesti, foi a minha mãe. A minha mãe era do grupo do grupo Mães pela Diversidade, e uma mãe mandou uma mensagem no grupo dizendo que a filha dela tinha sofrido um negócio lá. Aí a mãe foi lá, acompanhou ela enquanto ela estava se cuidando e tal. E aí, quando ela pôde, ela foi jantar lá em casa com a minha mãe. E aí a gente se conheceu. E aí a gente se gostou e quis ficar junto. E o relacionamento transcendentado é algo que eu nunca tinha me relacionado com uma pessoa trans antes. Eu não me relacionei com muitas pessoas na minha vida. Eu sou uma pessoa muito reclusa, muito quieta, com dificuldade de formar relacionamentos. Então, quando eu tenho, geralmente ele dura um tempo, e aí eu não sou a pessoa de embalar dessas paradas. Eu já sabia que ia ser diferente ficar com uma pessoa trans sendo uma pessoa trans. E, assim, eu já tinha boas expectativas sobre isso. Eu até tive rolo, assim, com outras pessoas trans, mas a gente nunca chegou a ficar. Mas eu prefiro um relacionamento transcentrado para mim, porque eu me sinto mais confortável. Eu acredito que a pessoa que está ali, por mais que, por exemplo, eu sou uma pessoa transmasculina e ela é uma pessoa transfeminina, por mais que tenhamos objetivos completamente diferentes, a gente entende o que é ter essa pressão estrutural em cima da gente e tudo mais. Eu já vi relacionamentos que não são transcentrados entre pessoa trans e pessoa cis que foram melhores que alguns relacionamentos transcentrados. E, tipo, beleza. Mas acho que tem algumas piadas internas de pessoas trans que é melhor com gente trans. E. Ah, é o que eu posso dizer assim em público. Sobre as minhas atividades externas, tudo que eu faço na minha vida eu penso. Eu já ponho, eu vou fazer alguma coisa, eu já coloco um monte de expectativa pensando, isso pode virar isso e aquilo. Mas na verdade, às vezes eu só quero fazer umas coisas legais. A maioria das coisas que eu faço, tipo assim, eu não faço coisas muito diferentes. Eu faço bastante da mesma coisa, geralmente. Eu eu gosto muito de estudar sobre ocultismo e magia, me considero pagão. E, às vezes a nossa cabeça também não está muito boa para a parte religiosa, então eu me volto para outras coisas. Eu tenho voltado, porque quando eu era pequena eu gostava muito de jogar cartas Pokémon, mas eu tive que parar porque eu estava ficando um pouco obcecado. E, e eu sou meio que órfão desse jogo, porque eu amo muito, eu amo tudo relacionado a Pokémon. Mas hoje em dia eu comecei a jogar aquele jogo de cartas que na minha época era de adulto, e agora eu sou o adulto que joga o Magic. E aí eu entrei recentemente no grupo LGBT deles, e também jogo LOL, então é uma parte mais de jogar, mais geek. Eu gosto de... E tem outra parte também, que é a parte mais de criação. Eu gosto de... Às vezes eu gosto de pintar uma aquarela, às vezes eu gosto de criar uma arte digital, mas não é uma coisa que eu divulgo muito. Tô doida pra meter a mão na argila que eu gostava quando era menor, mas tô com saudade. E são coisas assim que eu faço mais pra mim. Eu gostaria de no futuro desenvolver uma carreira como drag, mas eu ainda não tô pronto pra isso, por vários motivos. E são coisas assim que eu gosto. Uma pessoa trans na universidade depende muito do curso, mas o meu curso de Ciências Sociais, a gente já pensa que é uma coisa mais tranquila. Muita gente pensa que, não tem nenhum problema, mas é claro que tem problema. Primeiro eu fui para Antropologia e eu notei uma diferença muito grande entre esses dois cursos, como pessoa trans também, que foi as pessoas de Antropologia, geralmente por fazerem Antropologia, eu não sei, tem um arquétipo mais de se sentirem desconstruídas ou tentarem ser mais desconstruídas, mas não necessariamente são. Enquanto pessoas de ciências sociais se veem mais como tentando entender tudo. Então, eu me senti mais respeitado no curso de ciências sociais.
É difícil, porque tem lugares que me sinto confortável para dizer que eu sou autista, mas tem lugares que não. Por exemplo, a minha família não toca nesse assunto. Eu falei algumas vezes com a minha mãe se irritou por muito tempo com isso, mas hoje em dia ela é mais aberta. Eu achei uma psicóloga que entende disso, ela me indicou um psiquiatra, eu tô marcando para ir. E dá medo de descobrir se eu sou ou se eu não sou, porque eu sempre soube que eu era esquisito e outras coisas, mas eu não sei até onde eu sou só esquisito, até que ponto eu sou trans, até que ponto eu sou autista. A jornalista Sofia Silva de Mendonça pesquisa, a partir de sua vivência como mulher transgênero e autista, os diálogos possíveis acerca de pessoas em mesmas condições na dissertação. A interseccionalidade entre autismo e transgeneridade, diálogos afetivos no Twitter, defendida no programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG. Seu trabalho passa pela discussão de como o capacitismo, psicofobia e transfobia atravessam a experiência deste espectro de pessoas. Um dos maiores medos das pessoas autistas e LGBT trans são o fato de você ter medo de invalidarem seu gênero por você ser autista, porque geralmente quando pensam em uma pessoa autista, pensam num grande estereótipo de uma pessoa que não pode falar por si mesma. Então, tem o viés de ou eu pego a bandeira de que eu sou autista e entendo que a bandeira do gênero vai ser quebrada em algum ponto, ou eu pego a bandeira trans e deixo um pouco de lado a bandeira autista. Se você pegar as duas ao mesmo tempo, você vai precisar de um ótimo psicólogo. No mercado de trabalho, lá para 2016, eu trabalhei como revendedor de produtos trans para uma marca de binder, minoxidil, essas coisas. E não ganhava praticamente nada, porque eu gastava a maioria das coisas com a passagem para ir. Mas eu gostava, eu conhecia pessoas trans, hoje em dia eu vejo pessoas trans, elas não lembram de mim, mas eu lembro delas. Eu deixei de trabalhar para eles porque eles fecharam essa parte de revendas e abriram uma loja física, mas eu gostei muito da experiência, por mais que tenha, sempre tem alguns problemas às vezes, mas nunca tive problema com o empregador que é um homem trans. E os clientes também, todos bem legais. E fora isso, eu me cadastrei naqueles aplicativos de entregar comida e tal. Não é bom. E eu já fiz algumas entrevistas de emprego, não fui chamado, eu pedi feedback e a maioria disse que não tinha, muitas vezes eles não dão feedback, mas teve uma vez que eu recebi o feedback que foi, você é muito bom, mas a gente quer dar chance para quem tem menos capacidade, então você pode conseguir uma vaga melhor. Mas não me chamaram para mais nada e daí eu acabei entrando no meu curso de TI, eu não tenho como trabalhar agora, mas eu fiquei por um tempo procurando emprego e não consegui formalmente. Segundo dados do Departamento de Administração Escolar, em 2017 havia um total de 87 alunos utilizando o nome social em toda a Universidade Federal Fluminense. Em 2022, este número subiu para 165 entre alunos ativos e inativos. A graduação em Ciências Sociais segue como curso com o maior número de discentes. O curso de Ciências Sociais ter uma aceitação maior de pessoas trans, em questão ao nome social, que é o dado mais visível, eu acho que tem muitas coisas que dá para falar sobre esse dado, mas de uma forma mais ampla, eu consigo perceber que é um curso mais ligado a questões sociais, é onde se geram os artigos de identitarismo, é onde se geram os estudos etnológicos e tudo mais. Então, eventualmente, haveria uma maior demanda, não por as pessoas terem maior potencial para serem trans lá, não isso, mas por ter uma discussão maior sobre isso. Eu sei que já existiu uma grande luta e
A diretora do ISTIF, até onde eu sei, é uma pessoa mais aberta do que muitos outros diretores de institutos. Aqui no ISTIF a gente tem placa no banheiro indicando que é acessível para todas as pessoas, independente de ser trans ou não, e etc. E a gente tem uma política mais aberta sobre isso, enquanto em outros blocos não é bem assim. Eu tenho amigo que vem de um bloco lá, do outro lado do campus, para vir no ISTIF, porque é mais seguro. Eu me considero uma pessoa agênero, não binária, e eu sei que a minha expressão de gênero é binária masculina, na maioria dos casos. E eu comecei a hormonização em 2017, continuo, não pretendo parar, não me arrependo nem um pouco de ter me hormonizado. Esperei desde que eu descobri que eu podia fazer aquilo, eu fiquei ansioso e quis fazer. Fiz 18 anos e fiz. E eu ganhei uma das melhores coisas que eu pude ganhar na minha vida, que foi a minha barba. Ela é tudo pra mim. E eu pretendo fazer a mastectomia, mas eu não rejeito a existência de traços femininos. Por muito tempo eu rejeitei, porque antes tem o fato de você querer ser reconhecido como... Pra mim foi assim, querer ser reconhecido, querer que as pessoas tratem pelo oposto, digamos assim. E assim que eu tive essa oportunidade, que as pessoas começaram a me chamar de ele, eu comecei a... Eu fiquei muito feliz, é claro, mas eu comecei a entender que não era exatamente esse lugar que eu queria ocupar. Às vezes tem algumas controvérsias por eu querer usar maquiagem e vestido, e quando eu achava que eu era cis, eu rejeitava os vestidos. Mas hoje em dia, inclusive, eu entendo que os vestidos que eu usava não são os vestidos que eu gostaria nem hoje, são outros que eu gosto. É aquela coisa, né? Roupa sem gênero é bonito quando é com pessoas cis, quando é com pessoas trans, não. Eu, hoje em dia, tenho uma relação melhor com as minhas curvas lidas como femininas, e a mastectomia eu tenho um projeto de fazer a metade para cima vista como masculina e a metade para baixo vista como feminina, porque aqui embaixo eu não posso mudar nada, então eu vou aproveitar. E não é porque eu sou não binário que eu sou metade, essas coisas, é só o jeito que eu escolhi apropriar das minhas características. As pessoas lidam com o corpo delas como elas acharem melhor.